O Coaleitor diz aqui, né, que a criação do barro é bem comum mesmo e bem interessante. Eu já até comentei isso em outra live, né, que a questão do barro ela é muito intuitiva, né, principalmente para esse pessoal que está cercado de barro, que faz coisas de barro, por exemplo, que escreve e registra as próprias histórias, mapas, etc. em barro, cria os seus produtos como, por exemplo, vasos de barro, casas de barro em alguns casos. Então o barro é aquilo que você é a matéria-prima mais óbvia, né, para a formação de qualquer coisa nessa região. Em outras regiões isso vai ser diferente, né? Na mitologia nórdica, por exemplo, você vai ter criaturas criadas do gelo. Você não tem nenhuma criatura feita do gelo na Mesopotâmia, né, no Egito, porque eles estão lidando ali com a realidade natural, a realidade sensível, né, fenomenológica, aquilo que eles percebem, aquilo que chega nos sentidos, é com isso que eles trabalham para criar essas histórias, né? A gente sempre parte para criar algo novo daquilo que a gente conhece, né? Nada se cria do zero. A gente sempre está imerso num certo caldeirão cultural e natural. Então, e aí quando a gente chega, por exemplo, lá no Popol Vuh, tem uma criação do barro, mas a criação do barro não é perfeita. A criação perfeita é a criação do milho, que não, por acaso, é o alimento que é a fundação daquela sociedade, né, daquela civilização. É a coisa mais importante para aquela civilização, né, mesoamericana, é o milho, a cultura do milho. Então, a raça perfeita de humanos ter sido feita do milho também não é nada assustador, né? E tem a criação da madeira também, no caso do Popol Vuh, que é a segunda, né? Que não é perfeita, mas já é melhor que o barro, porque é mais firme. E também é uma população vivendo ali em matas fechadas, né? Realmente tem a questão de muita disponibilidade de madeira, coisa que, por exemplo, não era tão comum para os egípcios ou para os mesopotâmicos que buscavam muito isso no Líbano. O Líbano, sim, é um lugar que tem muita madeira à disposição, mas para os egípcios e para os mesopotâmicos era muito menor a disponibilidade de madeira. Um mito de criação que pensasse na madeira como forma, como matéria-prima, né, seria muito estranho. É muito mais óbvio, né? Está muito mais dada a questão do barro. O Lorde Bodinho fala que para os hindus a criação é feita a partir da carne do próprio Deus. Você tem vários mitos de criação entre os hindus, né? E até no próprio Atrahasis também tem essa ideia de que a criação humana, a criação dos humanos, vem do barro. Os humanos foram feitos de barro, mas aí esse barro foi misturado o sangue e a carne de um deus abatido, que é o Aiwilu, que é um deus abatido para esse propósito, né? Uma espécie de sacrifício ali daquele deus, não sei se voluntário ou involuntário, que é misturado, né, a essa substância. Ainda tem o cuspe, que não para sujar, né, mas pelo contrário, é para transmitir a, a essência, né, algo desses deuses para aquele barro. Aí é um barro diferenciado. Lembra até um pouco a questão do boneco de barro que recebe no Gênesis, né? O boneco de barro ali em Gênesis 2 que recebe o fôlego, recebe o sopro, a exalação ali do próprio Criador. Então não é só o barro com uma combinação que é algo que o torna de fato excepcional. Os animais também, né? Os animais também recebem um sopro, né? O espírito, que é recolhido, quando na história do dilúvio fala que esse sopro foi recolhido, né? Ou seja, esses animais morreram. Então tem essa criação composta, né? Não é só a matéria-prima, mas é uma matéria-prima com algo que a torna mais semelhante aos deuses do que o resto das coisas. E se a gente for pensar eh, numa perspectiva de projeção, né, de que os deuses são criações, projeções de características humanas, isso faz todo sentido, né? Mas na verdade aí seriam os próprios humanos imprimindo isso aos deuses. Se a gente for pensar de uma perspectiva mais sobrenaturalista, né, e religiosa, teísta, faz sentido todas as populações pensarem isso também, porque as religiões em geral falam de uma relação singular, né, que os deuses têm com a humanidade. Os deuses não pedem sacrifício de animais, né, pelo menos não que a gente saiba, né? Mas parece sempre nas mitologias, né, das histórias, nas culturas tradicionais, os seres humanos são sempre aqueles mais próximos dos deuses do que qualquer outra coisa. É quem faz o sacrifício, é quem tem sacerdotes e coisas do tipo, né? E o Tomate, né, diz aqui que por que não estaria longe de pensar que os homens são de madeira? Não, é porque ele falou antes, né? Eles entendem madeira como madeira mesmo? Ou uma visão similar à ideia dos quatro elementos, onde terra, na verdade, não é propriamente terra, mas a substância terra. Ele complementa, né? Porque não estaria longe de pensar que os homens são de madeira, considerado que a madeira é feita de carbono. Essa é um comentário interessante, porque hoje, inclusive, quando a gente pega algumas leituras, voltando lá na questão de conciliação de fé e ciência e tal,
Algumas pessoas hoje lendo a Bíblia pensam assim: bom, o homem foi criado a partir do pó da terra, isso é uma referência aos minerais, na verdade, do qual de fato o nosso corpo é feito, né? Como por exemplo, bom, dos elementos, né? A gente é feito dos mesmos elementos que se encontram em outras coisas da natureza, como carbono, como, sei lá, nitrogênio e coisas do tipo. Então isso não estaria em contradição com a ciência, né? Mas nada me parece levar a crer que o texto tivesse essa ideia no seu contexto original, né? Que isso não seria entendido por ninguém. Isso não seria entendido por ninguém até o desenvolvimento da teoria atômica e a teoria atômica moderna, né? Não a teoria atômica dos gregos, né? De Demócrito e tal, mas a teoria atômica já de Lavoisier para frente, né? Dos alquimistas ali do século XVIII, XIX. É, Aí sim, você voltaria num texto escrito não sei quantos anos depois e interpretaria dessa forma, né? Mas, então eu acredito que quando os autores desses textos, tanto a Bíblia quanto o Popol Vuh, etc., falam em madeira, acho que eles estão pensando de fato em madeira, mas não é necessariamente uma literalidade assim. Eles não estão muito obcecados de que eh, não é uma tentativa de explicação científica, né? E não é esse o ponto que importa tanto da história. E são imagens disponíveis para comunicar uma mensagem que é mais importante do que os elementos usados para construir essa imagem, né? Os mitos, em geral, são assim, eles não estão preocupados com essas especificidades da narrativa. Eles estão preocupados com a mensagem em geral e se a coisa não é coerente com outras histórias e tal, isso importa menos.